Quero saudar nossos irmãos e amigos mais uma vez, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Já faz algum tempo que nós não meditamos junto com todos vocês na palavra de Deus. O tempo que me estava disponível se encerrou, terminou as férias e nós estamos mais entregues ao trabalho secular, né, a nossa atividade, ao trabalho que temos, mas em nenhum momento deixando de meditar na palavra de Deus. E agora, mais uma vez, quero compartilhar com todos uma pequena meditação no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 24 até o 35. João, capítulo 6, de 24 a 35. Nós, homens, temos a tendência de apreciarmos mais, de gostarmos, de nos interessarmos mais por coisas materiais, pelo que satisfaz a nossa carne, pelo que satisfaz o nosso ego e até mesmo a nossa fome material, e não entendemos, e assim como o texto que vamos ler, muitos não entendem o que Jesus quis dizer aqui nesse texto que vamos ler. Vamos ver o que diz o texto. João 6, de 24 a 35, diz assim: Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quer dizer mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondendo lhe disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelas bênçãos, pela vida e por tudo que o Senhor tem nos dado, por tua graça e misericórdia, pelo pão que temos a cada dia, pelo que vestir, ó Deus, pela saúde de nossos irmãos, de nossos amigos. E nesse momento, ó Pai, queremos te pedir que o Senhor nos ensine um pouco da tua palavra, ou o suficiente, ó Deus, para alimentarmos nossas almas. Obrigado pelo teu amor infinito através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ensina-nos, ó Deus, é o que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O Senhor,
aqui nesse texto, já havia feito alguns milagres, dentre eles o de multiplicar pães, peixes, e os relatados aqui nos evangelhos nos mostram a grandeza do milagre, do poder de Deus em transformar 5 pães e 2 peixes e alimentar cerca de 5.000 pessoas, talvez mais. E não foi só uma vez que ele fez isso. E nesse texto específico aqui, o Senhor Jesus percebeu que as pessoas que estavam seguindo a ele, estavam interessadas muito mais em coisas materiais. Não todos, mas uma grande maioria estavam interessadas em saciar sua fome, né, em ter o que comer, e questionavam ao Senhor sobre coisas materiais, muito mais relacionadas aos milagres que Jesus tinha feito de multiplicação de comida, né, e saciado a fome das multidões. Então, no versículo 24, diz assim: Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, Jesus se ausentou do local de onde ele estava, junto com uma grande multidão, e aqui o texto fala que eles foram à procura do Senhor e o encontraram, né? O texto diz, a multidão, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali mais, nem os seus discípulos, entraram também em barcos e foram a Cafarnaum. Lógico que eles souberam que Jesus estava em Cafarnaum e foram em busca de encontrá-lo. E o 25 diz: E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus com certeza respondeu a muitas perguntas, né? E apesar do povo ver todo o poder do Deus homem ali, o Senhor Jesus Cristo, ainda pairava nas suas mentes dúvidas, né? E aí Jesus tinha o poder ele era Deus, né? Ele era Deus visível, Deus homem, que veio aqui entregar sua vida por nossos pecados e salvar-nos da condenação do inferno. E aí alguém perguntou: Como chegaste aqui? Jesus respondeu, versículo 25, e disse: na verdade vos digo. Jesus foi direto ao assunto e disse: Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Jesus logo sabe, Jesus conhecia os corações de todos, né? Jesus conhecia o coração deles e sabia, né, que estavam à sua procura, em busca que Jesus providenciasse comida para eles comerem e saciarem a sua fome. Mas a verdadeira fome, a qual Jesus vai mostrar e falar aqui um pouco para eles, era a fome que deveriam saciar, era a fome da alma, né? O saciar a sua fome, a sua sede, né? Com o próprio Senhor, né? Como nós vamos ver aqui no versículo 35. Ele era a fonte de toda a vida, ele é a fonte de toda a vida e conhecimento. E isso eles estavam deixando em segundo plano e procurando o Senhor Jesus para que resolvesse seus problemas de fome. E né, pelo que vemos aqui no texto, o Senhor os repreendeu logo aqui no 26, dizendo que não estavam buscando a Jesus Cristo, né, pelo objetivo certo, né, mas sim para saciar a sua fome. Então Jesus respondeu então no 27 Jesus continua falando: trabalhai não pela comida que perece, né? E então, já falando de modo geral para todos que deveriam trabalhar, né, para ter sua comida,
E ele já diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A que Jesus estava se referindo, essa comida que permanece para a vida eterna, né? Nós vamos ver no decorrer do texto, mas já adianto que ele disse que ele mesmo era o pão da vida. Ele era a fonte de todo conhecimento para nós, para eles lá na época e para nós muito mais também agora. E o Senhor disse que quanto mais, e nos diz aqui na sua palavra, quanto mais nos alimentamos dele, do conhecimento, do seu exemplo, né, da forma que ele viveu aqui nesse mundo, quanto mais nós fazemos isso, nós estamos alimentando as nossas almas, nossas mentes, a nossa vida com o que é correto, com o que agrada a Deus. Então o 27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. O Senhor está falando para eles que aqueles que, em outras palavras, aqueles que creram, né, que seguiam a Jesus em busca desse conhecimento, dessa fome de conhecer a Cristo, né, de saber que Ele era o Senhor, Deus, Salvador, né? E o interessante é que no final do versículo, que ele fala que a qual o Filho do Homem vos dará. O Filho do Homem, o Senhor Jesus, Ele mesmo. Porque a este o Pai, Deus o selou. Deus sela, Deus marca todo aquele que é seu. A partir do momento em que nós cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nossas almas, Ele passa a ser Senhor de nossas vidas e Deus, né, como Jesus fala aqui, Deus Pai sela. E quem é selo? Quem é o selo na Bíblia? Quem é caracterizado como selo? É o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar no homem que é transformado por ele, por Deus. O versículo 28 diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Mais perguntas. Perguntas são boas, e o Senhor sempre respondeu. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus já havia falado, repetidas vezes já, que creiam, creiam. E mais uma vez aqui ele fala: creiais naquele que ele enviou. Creiam em Deus, creiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Entregue sua vida a Ele, né? Entregue de fato, de modo a que Ele passe a tomar conta da sua vida, de modo a que tudo que você e eu fizermos, consultemos primeiro a Ele como Deus e Senhor de nossas vidas, para sabermos se aquilo é correto, para pedirmos a Ele a direção. Senhor, direciona-nos a fazer o que for correto, a sermos obedientes, né? Muitas das vezes nós tropeçamos em nossas próprias palavras, no que falamos, pecamos contra Deus, mas devemos refletir, nos corrigir e voltarmos ao que é correto, sempre ao que é correto, né? Existem muitas situações que nós passamos na nossa vida, no trabalho principalmente, que nós devemos ter uma posição que vai desagradar muitos, que desagrada muitos. Mas se é a posição correta, se é a posição que agrada a Deus, que desagrade ao mundo, que desagrade as outras pessoas, mas que agrademos a Deus. Versículo 30, Jesus, alguém continua dizendo: disseram-lhe, pois,
Que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Mais perguntas. E as respostas já estavam sempre, já tinham até sido dadas antecipadamente a esse povo, a essa multidão que a Bíblia descreve, essas pessoas que seguiam a Jesus. Uns de fato compreendiam que Jesus era o Cristo, era o Salvador, outros por comida e outros para apenas contender, tentar, como os fariseus, colocar Jesus contra a parede, fazendo perguntas para que ele cometesse algum erro relacionado às leis da época, para que pudessem julgá-lo. Mas Jesus sempre conheceu os corações de todos, né? E sempre com amor, muitas das vezes duro, correto, mostrando a todos a verdade, sempre falou-lhes a verdade, né? A verdade. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu, né? Nossos pais comeram maná no deserto. Aí começaram a descrever aqui a situação do povo de Israel quando saíram do Egito, né? Eram escravos no Egito, foram libertos, passaram 40 anos no deserto e Deus os sustentava com uma comida chamada maná que caía do céu. E aí eles descrevem aqui, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu, né? Esse o que nós podemos entender aqui é que as pessoas querem de alguma forma materializar tudo, tudo, tudo para que eles querem ver as coisas, todas as coisas. Nós não podemos ver a fé. Na verdade, a fé é acreditar e crer naquilo que nós não vemos, né? É algo que é dado por Deus nos nossos corações para que nós creiamos nessa palavra que nós estamos estudando agora. E aqui as pessoas queriam que comer, né? Comer o pão do céu, né? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes o comer o pão do céu. Aí Jesus respondeu, disse, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, né? O pão do céu a que Jesus se referia, ou vai falar aqui mais no final do versículo, o pão verdadeiro, o alimento para a alma, que era o que ele estava ensinando a esse povo, e muitos creram, outros... Jesus faz um discurso mais aqui à frente, em um outro texto em João, que foi tão duro o discurso que muitos dessa multidão, dessas pessoas que o seguiam por interesse, foram embora. Foram embora, porque não lhes interessava a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aos que interessavam, poucos ficaram, mas a maioria, por interesses materiais, após Jesus discursar duramente contra eles, num outro texto aqui, que temos em João mesmo, grande maioria foi embora. Só ficaram como de fato é a, a vida cristã, né? Muitos vão embora nas primeiras dificuldades e não voltam mais, porque não são de Deus. Vão para o lugar de onde eram, né? Enfrentaram o primeiro problema, enfrentaram as dificuldades da vida cristã, os tropeços que muitos de nós, que acontecem em nossas vidas, não aguentaram a cobrança, né? Que se dizer um crente, um servo de Deus, tem muita cobrança. As pessoas querem ver naquele que se diz crente, um servo de Deus, um exemplo a ser seguido, né? De fato, deve ser assim, né?
se aquele homem que é um crente, um servo de Deus, que procura se alimentar da palavra de Cristo, né, se ele está firmado, ele vai sempre ser observado como exemplo, apesar de ser falho, apesar de errar e às vezes errar feio. E, e as pessoas estão todas observando nossas atitudes. Então, só podemos ficar firmes e, quem sabe, servir de exemplo para muitas pessoas se estivermos em Cristo, firmados, alimentados pela Sua palavra. E sempre lembrando que estamos sujeitos, ainda aqui nesse mundo, a tropeçar e errar, né? Mas o Senhor não nos abandona. Essa certeza nós também temos em nossos corações, que Ele sempre vai nos ajudar, nos corrigir, nos levantar e nos dar força para superar qualquer dificuldade, qualquer tentação, qualquer provação. Voltando aqui, versículo 32. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai, Deus Pai, vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus está falando dele mesmo, que ele era o pão do céu. Ele é o pão que alimentava com os seus ensinamentos, com sua palavra, que deu vida a todos nós e a todos que creem e a todos que crerão. Deu vida através da sua vida, entregue na cruz. Morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Nós sabemos que está no céu e aguarda o dia em que vai voltar e nos livrar da presença do pecado, desse mundo mau, e nós viveremos em um lugar puro, santo, perfeito, sem pecado, sem mal algum. Essa é a nossa esperança, essa é a fé que Deus coloca em nossos corações para acreditarmos de fato nesse ensinamento do Senhor Jesus Cristo, da palavra de Deus, e nós aguardamos por essa tão grande bênção que já temos. O versículo 33 diz assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus falando dele mesmo. Ele veio do céu, se fez homem, né, para morrer por nossos pecados, para oferecer um sacrifício perfeito a Deus e expiar nossos pecados para que fôssemos perdoados. Nós estávamos todos caminhando para a perdição eterna. Não havia um justo sequer. E veio um do céu, justo, morrer pelos injustos, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui que ele desceu do céu e trouxe vida ao mundo, a muitos do mundo, o mundo todo, né? Se formos considerar o mundo todo, muitos serão salvos. Versículo 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão, né? Vamos ler logo o 35 para entendermos. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim arrependido dos seus pecados, aquele que percebe que é necessitado do perdão de Deus, de ser lavado no sangue de Cristo, né, de ser limpo de todos os seus pecados, seja o pior pecado que for, se houver arrependimento, se houver uma transformação de Deus na vida desse homem, os seus pecados são perdoados e ele é regenerado, né? Passa a ser uma nova criatura. Então Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Sede de quê? Sede de conhecimento, sede de estar mais, né, sempre com o desejo no coração de buscar a Deus, de viver para Deus, de confiar em Deus, de não ter dúvida, e quando tiver dúvida, buscar tirar dúvida na palavra de Deus, na oração, que nós falamos um dia desse, na oração e na súplica,
que é como podemos entrar em contato, ter contato direto com o nosso Deus através de Cristo, um contato que foi estabelecido ou restabelecido por Cristo Jesus quando ele morreu na cruz por nós. Então, para finalizar, Jesus é o pão da vida. Ele ensinou aqui a esse povo que estava seguindo a ele por coisas materiais, por comida, né? E ele os ensinou nesse texto aqui que vai do 22 até o 40 do capítulo 6, né, que o mais importante, né, do que comer, do que trabalhar pela comida, né, é, né, alimentar nossas almas com o próprio Senhor Jesus, com todo o conhecimento que está aqui na palavra de Deus, que nós devemos saber, nós devemos conhecer, nós devemos buscar todos os dias, né, para podermos estar com nossas mentes voltadas para Deus, para não pecarmos contra Ele. Né? Todos os dias, como nós falamos sempre, é uma batalha espiritual, é uma guerra que Jesus Cristo já venceu, mas são pequenas batalhas até a volta de Cristo que Ele nos manda apenas para apenas ficarmos firmes, né? É como uma luta de boxe, vamos dar um exemplo aqui. São 15 rounds. Então, quando chegar aquele que está se defendendo, que mais se defende, chega até o último round firme, aguentou em pé. É assim que Cristo quer nos encontrar, até o último round, até o último momento, de pé. Aconteça o que acontecer, que problemas, dificuldades possam nos sobrevir, estejamos de pé, firmes, aguentando, suportando, né? E temos ferramentas para isso. Temos ferramentas. O Senhor não nos deixou abandonados neste ponto. Temos como defendermos, como ficarmos firmes. É só lermos Efésios. É só lermos todas as epístolas de Paulo. É só lermos a palavra de Deus toda, que lá nos mostra como devemos proceder até o Senhor Jesus voltar, né? Então, essa é a nossa pequena meditação de hoje, né? Que entreguemos a cada dia mais nossas vidas a Deus, que busquemos nele as soluções para os nossos problemas. São muitos, né? São muitos. Cada dia nos sobrevém algo diferente, alguma luta que devemos enfrentar, e em Cristo sermos vencedores, porque só nele podemos ser. Então, que o Senhor nos abençoe, que possamos ter compreendido um pouco da palavra de Deus nesses 20, quase 29 minutos. Que Deus nos abençoe e uma boa noite a todos. Amém.